E eu vou te explicar variável um pouco diferente do que os outros professores, incluindo eu há algum tempo atrás, explicavam o conceito de variável. Se liga aí que eu vou usar um exemplo da vida real e que com certeza você vai entender. Bem, imagina o seguinte, você tem um terreno, você está lá na rua e você comprou um terreno. Aí você quer transformar esse terreno num estacionamento. Isso é, você quer receber automóveis para ficarem estacionados no seu terreno. Se você começar a botar carro dentro desse terreno loucamente, sem organização, daqui a pouco todo o seu terreno está uma bagunça, você não consegue mais colocar nada e muito pior, não consegue tirar os primeiros carros que você colocou. O que normalmente o comércio faz, o que geralmente as pessoas fazem, é delimitar marcas, botar vagas dentro do estacionamento. Essas vagas, elas são uma marca física de onde os carros vão parar. Exatamente isso que está representado aqui do lado. Então o que eu vou fazer aqui, embaixo de mim, é criar 6 vagas, como estão representadas aqui embaixo. Olha lá. Então, vaga, 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 vaga. Tem 6 vagas. Outra coisa que é importante, até para a pessoa poder se organizar melhor, quem nunca perdeu um carro numa vaga no estacionamento de shopping? Você não lembrava onde colocou. E aí, qual é a melhor maneira que é utilizada até hoje para você achar o seu carro no estacionamento? As vagas são numeradas, elas têm identificação. Então, vou colocar as identificações aqui, A1, A2, A3, A4, A5, A6. Uma vaga de automóvel, chamei de A1 até A6. Então, vamos dar os nomes para as nossas vagas aqui. Então, isso daqui debaixo de mim são as instruções necessárias para colocar 6 vagas no meu estacionamento. O grande problema é que um estacionamento, ele pode ter vaga para automóvel. Se eu chegar com um caminhão ou uma caminhonete muito grande, eu não vou conseguir parar, então eu teria que ter vagas para caminhões e caminhonetes, vagas um pouco maiores, que eu vou chamar de C1, C2, C3, C4, que eu faria da mesma maneira que a gente fez anteriormente. E existem vagas também para carros menores, para automóveis menores, que são as motocicletas. Então eu crio, por exemplo, vagas menores aqui, vou criar M1 até M6, que são 6 vagas para motocicletas. Basicamente, então, o que a gente fez foi organizar espaços no nosso terreno, espaços específicos para automóveis, para caminhões e para motocicletas, porque o tamanho do automóvel, vai variar. A partir daí, eu posso começar a colocar automóveis nas vagas de automóveis, posso começar a colocar caminhões na vaga de caminhão e posso colocar motocicletas nas vagas relativas a elas. E como é que eu faço para colocar um carro na vaga? Dá uma olhada aí, olha a relação que eu estou criando aqui. Então eu tenho uma vaga A1, que a gente representou anteriormente, eu só dei uma ampliada aqui, e eu vou dizer o seguinte, ele está recebendo um carro novo. Então eu vou botar assim, a vaga A1 recebe o carro 1. Esse sinalzinho de igual aqui, para o JavaScript, sempre que você olhar um sinal de igual, você vai ler como recebe, tá? Então, é um combinado que a gente tem aqui. Nunca chame em JavaScript o único sinal de igual, tá? Um único sinal de igual, a gente chama sempre de recebe. Sendo assim, essa linha de baixo eu leio assim, vaga A1 recebe carro. Combinado? E aí, continuando com a ideia do mundo real. Imagina agora que chegue outro carro para estacionar e ele quer estacionar naquela vaga 1. Isso é, eu quero fazer um A1 recebe carro 2. Existe alguma possibilidade física, olhando aqui o gráfico, de colocar 2 carros numa mesma vaga? E obviamente você respondeu, não, Guanabara, não tem como. Para eu colocar o segundo carro, eu tenho que tirar o primeiro. E é exatamente isso que acontece também com os computadores. Para eu colocar o segundo carro, para eu fazer A1 receber carro 2, a vaga A1 receber o segundo carro, eu tenho que tirar o primeiro carro para assim, só depois, colocar o segundo carro no lugar. Outra coisa que eu posso fazer também com essa vaga é dizer, olha, essa vaga A1 não vai receber carro nenhum. Eu quero tirar o carro que está aqui e não quero deixar carro nenhum. É só eu fazer isso daqui, A1 recebe null. Essa palavrinha null, ela existe também no JavaScript. Significa que essa vaga vai ficar nula, vai ficar sem nada dentro. E a partir do momento em que eu faço esse comando atribuindo null a essa vaga, eu tiro o carro que está no momento. E se você entendeu isso para a vaga de carro, com certeza você vai entender isso para computadores. Computadores também têm espaços, também tem um terreno, Esse terreno do computador a gente chama de memória. Então sempre que você pensar na memória do computador, pensa num terreno que vai virar um estacionamento. É um espaço gigante onde eu posso colocar não carros, sim dados. E se eu começar a colocar dado de forma desenfreada, daqui a pouco eu perco esses dados. Então eu preciso, dentro da memória do computador,
assim como eu fiz com os terrenos, colocar espaços delimitados para receber esses valores. Esses espaços amarelinhos que apareceram aqui embaixo de mim, a gente chama de variáveis. São muito parecidos com as vagas do estacionamento. Para eu utilizar esses 3 espaços que estão aqui embaixo, em vez da palavra vaga, eu não estou criando uma vaga, eu estou criando uma variável. Então eu vou utilizar a palavrinha var. Para eu poder identificar cada uma das 3 variáveis, eu preciso de um identificador. Eu preciso de um nome. Vou colocar aqui, ó, N1, N2, N3, para colocar 3 números, por exemplo. Então, vamos dar identificadores para eles. Olha lá, ó, var N1, var N2, var N3. Vai criar 3 espaços no meu grande terreno, que é o espaço da minha memória. Eu posso também colocar valores, olha lá, ó. N1 recebe 5, lembra, um símbolo de igual é recebe, N2 recebe 8,5, N3 recebe 15. Automaticamente, esses valores 5, 8,5 e 15 vão ser colocados dentro das variáveis. Isso a gente chama de atribuição. E se você ainda está meio perdido, meio perdida, não tem problema nenhum. Continua assistindo, cria essa relação aí na tua cabeça, que já já você vai entender direitinho. Outra coisa, assim como ocorre lá nos estacionamentos, existem vagas de tamanhos diferentes. Existem também variáveis de tamanhos diferentes para caber dados de tamanhos diferentes. Por exemplo, aqui embaixo, eu acabei de criar 3 variáveis de tamanhos maiores. Então eu vou criar 3 var aqui, ó. É só olhar ali no cantinho, ó. 3 var. Essas variáveis vão se chamar S1, S2 e S3, por exemplo, porque eu vou colocar uma cadeia de caracteres que a gente chama de string, por isso o S que está aqui embaixo. Então eu vou criar lá S1, S2 e S3. Dentro dessas variáveis, no lugar de números, como eu coloquei ali o 5, 8,5 e o 15, eu vou colocar palavras, ó, JavaScript, curso em vídeo e Guanabara. Para eu fazer isso, eu vou colocar lá, ó, S1 recebe JavaScript, S2 recebe curso em vídeo e S3 recebe Guanabara. Percebe que essas cadeias de caracteres, né, essas palavras, essas frases, elas estão entre aspas. E eu posso usar em JavaScript 3 tipos de aspas. A aspa dupla, o apóstrofe, ou a aspa simples, e a crase. Isso tem diferença para o JavaScript, usar uma ou usar outra. Mas aguarda aí que mais para frente a gente fala sobre isso. Só fique sabendo que existem 3 formas de delimitar uma string dentro da linguagem JavaScript. Sendo assim, como eu falei anteriormente, eu tenho 6 espaços agora. Esses 6 espaços, cada um tem um nome bem definido. Eu não vou confundir uma com a outra. E sobre esses nomes, a gente tem que dar uma discutida em relação a isso. O nome de cada variável a gente chama de identificador. Existem algumas regras para nomeação de identificadores. Eu não posso botar qualquer nome pura e simplesmente. A primeira regra é que elas podem começar com uma letra, como eu botei lá, N1, N2, N3, S1, S2, S3. Pode começar também com um cifrão e também pode começar com um símbolo de sublinhado. Isso é uma regra. Dificilmente a gente vai usar o cifrão na frente e o sublinhado na frente, mas é possível utilizar. Não podem começar com números, isso é, o S1 eu não posso chamar de 1S, daria erro. Outra coisa, é possível usar letras ou números, a gente viu isso, né? S1, S2, S3, N1, N2, N3. É possível utilizar acentos e símbolos. No JavaScript você pode criar, sei lá, a variável média com acento agudo no E. Você pode criar uma variável pi utilizando o símbolo de pi para isso. Não tem problema nenhum no JavaScript. Isso não vai deixar o seu programa errado, mais lento, nem nada disso. Elas também não podem conter espaços, então eu não posso colocar espaço no meio de um identificador. Eu vou substituir o espaço pelo sinal de sublinhado que eu coloquei aqui em cima. E por fim, não podem ser palavras reservadas. Por exemplo, a palavra function, a palavra alert, eu não posso criar uma variável usando palavras que o JavaScript usa como comandos. Eu não posso, por exemplo, criar uma variável chamada var. Eu não conseguiria botar o comando var. Deu para entender como seria confuso isso? E para começar a trabalhar com variáveis, a gente vai utilizar o Node.js que a gente instalou em algumas aulas anteriores. Então abre aí o seu ambiente e vamos abrir o Node.js. Então, uma vez aberto, o Node.js ele mostra esse promptzinho, que é o sinal de maior. Outra coisa que eu posso fazer é criar uma variável, como a gente fez, ó. Var nome igual a Gustavo. Então, eu acabei de criar uma variável, um espaço na memória, chamada nome, e esse nome vai ser Gustavo. Ok, ele me deu undefined aqui porque eu não mandei mostrar o nome, eu mandei criar a variável. Ok, ele criou a variável. Se eu mandar mostrar o nome, qual é o nome? Gustavo. Cuidado, se eu mandar escrever nome assim, ó, ele vai escrever a palavra nome.
Se eu mandar escrever nome assim, ele vai escrever o nome mesmo, né? O conteúdo da variável. Se eu quiser, eu posso mudar o nome, ó. Nome não é mais Gustavo, o nome agora é Paulo. Ele vai perder o Gustavo, assim como na vaga do carro eu tinha que tirar o primeiro carro para botar outro, eu vou ter que tirar o nome Gustavo para botar o nome Paulo. Nota aqui que eu usei aspas duplas e aqui eu usei aspas simples. Tanto faz. Vai funcionar, o nome agora é Paulo. Se eu mandar mostrar o nome, ele mostrou Paulo e não Gustavo. Ficou claro? Curso em vídeo, porque se tiver escrito, quase ninguém vai ler. Acompanhe o nosso canal do YouTube com vários vídeos toda semana.